Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, diante de sua gloriosa e santíssima presença, eu quero te convidar ao lugar de primazia, neste devocional, em minha vida, em cada área da minha vida. Senhor, eu também quero te convidar a entrar em cada área da minha vida e verificar quais cadeiras estão ocupadas pelo que não presta, quais cadeiras estão vazias, Senhor, e que o Senhor tome o lugar de cada uma. Ó Senhor Jesus, venha, ó Deus Todo-Poderoso, falar conosco através deste devocional, trazer a nós, ó Jesus querido Santo, clareza, entendimento, discernimento. Arranca as vendas, as escamas, os tampões dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, os tetos das nossas mentes e nos torne sensível aos teus sussurros. Senhor, também quero te pedir que abra os nossos olhos espirituais e os olhos do nosso coração, para que venhamos ver, Jesus amado, as maravilhas que tu estás a fazer em nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que em todo tempo o Senhor trabalha por nós. Ah, Jesus, fortalece nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, e renova-nos na esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O devocional de hoje fala confiança no Senhor em tempos de aflição. É um devocional do mês de agosto, do dia 30, mas eu sempre repito para vocês, não tem problema a data. O que importa é o aprendizado que vem nele. Amém? Ontem nós falamos de Isaías capítulo 41, versículo 10. Hoje vamos falar de Isaías capítulo 41, versículo 13, que diz assim: o nosso tema é confiança no Senhor em tempos de aflição. Vamos meditar nesse versículo que diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Palavra-chave: proteção divina. A frase do dia: mesmo quando o medo surge, Deus segura a minha mão, a sua mão, e não deixa que venhamos cair. Aleluia! Contexto: Isaías capítulo 41, versículo 13, foi escrito em um período de incertezas e medos para o povo de Israel. Eles enfrentavam ameaças externas e o sentimento de abandono parecia predominante. Nesse momento, Deus envia uma mensagem de conforto, lembrando que Ele é o sustentador e protetor de seu povo. Não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Seja em desafios emocionais, familiares ou espirituais, Deus nos convida a confiar plenamente, segurando nossa mão, garantindo que mesmo em meio às dificuldades, temos esperança, direção e força para seguir com Ele. Devemos reconhecer a nossa fragilidade. Quais são? O que é? Nesse momento você anda sentindo um medo, você anda sentindo angústia, tem que falar para Deus e reconhecer que temos esse tipo de problema é um passo muito importante, porque primeiro devemos reconhecer as nossas fraquezas para apresentá-las ao Senhor. Ora, o Senhor já sabe quais são as nossas fraquezas, mas nós precisamos saber quais são também, para que
venhamos estar falando com o Senhor sobre o que queremos que Ele corrija. Muitas vezes tentamos ser fortes sozinhos. Eu já tentei, é difícil. Carregando fardos que não foram feitos para nossas próprias forças. Sentir medo, insegurança ou cansaço não é sinal de fraqueza, mas sim um lembrete de que precisamos de Deus. É nesse espaço de vulnerabilidade que Ele se revela com mais intensidade, mostrando que sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ao admitirmos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para que o Senhor nos sustente e nos fortaleça de dentro para fora, nos oriente, nos ensine. Amém? Deus é fiel e presente em todo o tempo. A fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias, mas de sua natureza perfeita. Ele é perfeito. Ele promete caminhar ao nosso lado, mesmo quando tudo parece instável. Cada dificuldade, cada desafio, cada noite de ansiedade ou desânimo é uma oportunidade para experimentar a sua presença. Ele não nos abandona, mesmo que pareça silencioso. Ele trabalha nos bastidores, preparando soluções e guardando nossa vida. Sentir sua proximidade nos traz coragem e esperança para enfrentar qualquer tempestade. Não tema o futuro. O medo do futuro nasce do desconhecido. Muitas vezes nos prendemos ao que ainda não aconteceu e esquecemos de olhar para quem já nos conduziu até aqui. Eu me lembro que quando eu era uma jovem, recente mãe, eu tinha um medo do futuro, mas era um medo tão grande. E eu comecei a querer parar de sentir isso. Eu comecei a falar, ai meu Deus, mas esse negócio é chato. Isso é tão chato, isso é tão irritante. Se tornava quase quase não, era uma ansiedade, era uma angústia. Eu pensava muito no futuro, e agora o que vai ser? Até que eu resolvi, não posso viver assim, eu tenho que viver no presente. Eu tenho que desfrutar o presente. Eu tenho que me lembrar que o presente está aqui. Eu preciso viver no presente, não preocupada com o futuro. O que vai acontecer se eu viver preocupada com o futuro? Eu não vivo o presente. Então eu fiquei me policiando e me policiava para parar de ficar pensando e preocupada com o futuro. Até que eu fui, relaxando mais e falei, não quero mais viver assim não. Não quero mais isso para mim. Eu quero viver tranquilamente um dia de cada vez e lembrar que Deus cuida de mim. Eu não sei do que vai acontecer no futuro. O futuro pertence a Deus, como já diz esses ditados populares da vida, Mas é uma verdade, o futuro pertence a Deus. Ele quem sabe do meu e do seu futuro. Então, a gente tem que parar de ficar bitolado com o que vai acontecer amanhã ou depois, isso, assim, assado. Devemos nos preparar para o futuro? Sim, mas também não devemos nos esquecer do presente. Mas também não devemos nos esquecer do presente ao qual nós estamos vivendo, Então, o medo do futuro nasce do desconhecido
muitas vezes nos prendemos ao que ainda não aconteceu e esquecemos de olhar para quem nos conduziu até aqui. Deus que nos tem conduzido até aqui. Isaías nos lembra que ele já está no amanhã. Deus já está no amanhã, segurando nossa mão, preparando caminhos, portas e respostas, tirando espinhos, quebrando correntes. Quando confiamos nele, não precisamos carregar o peso do amanhã hoje. Nós apenas relaxamos. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso cuida do nosso futuro, do nosso amanhã. A fé nos dá a liberdade de viver o presente com coragem, sabendo que cada passo está seguro nas mãos de Deus. A ação pela fé. Fé verdadeira se manifesta em ação, orar, obedecer a palavra, praticar a bondade e seguir o caminho que Deus nos indica. São formas de caminhar junto com Ele. Confiar não é passividade, é entrega ativa, é dizer: Senhor, sei que o Senhor está comigo e mesmo que eu não veja o caminho completo, escolho seguir confiando na tua mão que me sustenta. Cada ato de fé nos aproxima do Senhor e nos permite sentir a sua paz, mesmo no meio das lutas. A esperança como âncora da alma. A esperança, ela age como uma âncora da alma. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, podemos nos agarrar à esperança que Deus nos dá. Ela é firme e segura, não depende das circunstâncias, mas do caráter do Senhor. Nossa alma encontra descanso quando confiamos que Ele é maior que qualquer medo, maior que qualquer problema, maior que qualquer incerteza. E é nesse lugar de confiança que experimentamos a verdadeira liberdade, a paz que excede todo o nosso entendimento. Sabe, hoje, agora nesse momento, eu fico assim, me perguntando e pensando, puxa, por que é que demorei tanto para voltar aos caminhos do Senhor? E fico muitas das vezes pensativa, quantas vezes eu sofri com pensamentos negativos, sentimentos negativos, sensações negativas. Quantas vezes eu me desesperei por crises de ansiedade, por medos irracionais, quando se eu estivesse em Cristo, Ele estaria lá o tempo todo. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem e me lembra o seguinte: há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem nos céus e debaixo dos céus, aqui na terra. E toda experiência, seja ela ruim ou boa, ela se torna um testemunho em nossas vidas para nós mesmos e para outras vidas. Então, eu hoje em dia não penso mais assim, eu deveria ter voltado mais cedo. Deveria. Eu tinha que ter voltado mais cedo para a casa do Senhor. Mas hoje eu compreendo que o tempo de Deus é perfeito. Hoje eu compreendo que tudo que eu vivenciei, eu precisei passar por tudo aquilo
para hoje estar aqui, testificando do favor, do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da fidelidade e do cuidado de Deus para com a minha vida. Então, existe um momento certo para todas as coisas acontecerem. Amém? Lições que nós aprendemos com este devocional. Não precisamos enfrentar nada sozinhos. Deus é maior que nossos medos. Confiar em Deus nos dá paz em meio às tempestades. Conselho: sempre que o medo ou a ansiedade surgir, feche os olhos, respire fundo e lembre-se, Deus está segurando a minha mão. Ele não vai me soltar. Ele é como o guarda de Israel, 24 horas do dia, não dorme, não tosqueneja, não pestaneja. Ele está do meu lado, ele nunca me abandona. Fale para você mesmo essas palavras. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita essas palavras comigo. Senhor, obrigada por sua presença constante em minha vida. Ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Segure minha mão, guie meus passos e me encha de coragem. Que eu sinta a Tua paz e caminhe confiante, sabendo que nada pode me separar do Teu amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Até amanhã, em nome de Jesus.